Olá, boa noite, Live Lovers, tudo bom? Prazer estar aqui com vocês de novo. Toda quarta-feira, às 9 da noite, a gente tem esse encontro aqui no Instagram. Eu sou a Rose de Almeida e essa é a Conversadoria. 21 minutos de papo, conversa de prosa com pessoas muito especiais. Para quem não sabe, a Conversadoria começou durante a pandemia do ano passado, aqui no Instagram mesmo, como esse espaço de inspiração, de entretenimento e de conversa com pessoas interessantes. Nesse quase um ano, mês que vem vai fazer um ano já, nós temos mais de 100 entrevistas realizadas. Todas elas estão guardadas lá no nosso canal no YouTube e elas são atualizadas toda semana. Toda vez que tem um entrevistado novo, eu subo um vídeo lá no YouTube. Então, vocês podem passar por lá e conhecer todo mundo que já passou por aqui e que já passou também pelo Facebook, onde eu tenho também a Conversadoria. Lá é de quinta-feira, às 9 da noite do Brasil, tá bom? E como eu tô aqui em Lisboa, eu faço também uma conversadoria no LinkedIn, todas as quintas-feiras, às 9 da noite, aqui de Portugal. Então não tem erro, é 9 da noite, é 21 minutos, é 21 horas, não importa, em Portugal ou no Brasil, sempre tem conversadoria, quarta e quinta-feira, o nosso dia especial de encontro. Hoje eu comecei com uma musiquinha diferente, vocês ouviram? Essa é a vinheta da conversadoria. Foi criada pelo meu irmão, o César Augusto, a quem eu mando um beijo de agradecimento e de gratidão, não só por ser meu irmão, porque me aguenta, né? Mas por ser um cara muito querido, muito criativo, muito inovador. E ele criou as bolinhas, ele animou as bolinhas do meu logo, da conversadoria, que se reúnem assim, elas se juntam. Tem a vinheta lá no canal, se vocês forem lá dá pra ver que é bem bacaninha. Tá bom? Então, o meu convidado hoje disse que estava ansioso para falar comigo, mas ele é um cara tão calminho, tão tranquilo, tão da paz assim, que eu achei estranho ele falar que estava ansioso. Vamos ver se ele é assim mesmo ou se ele só engana. Ele é cientista em comunicação, é isso? Peraí que eu escrevi uma apresentação para ele aqui, vamos ler. Cientista social pela Universidade de São Paulo, especialista em comunicação e marketing, doutor e mestre em comunicação social, com pesquisa na Universidade de Paris. Hoje ele mora aqui em Portugal também. Ele atua com a interação entre a inovação, a educação, a sustentabilidade, os negócios e a política. Esse tema assim eletrizante é de domínio dele. Ele também é professor dos cursos de pós-graduação e de gestão de comunicação e de marketing político na Escola de Comunicação e Artes da USP. Tá bom? Ele tem experiência como... Caramba, o que acontece comigo hoje? Não estou sabendo ler mais? Não, é que eu estou querendo ler e falar ao mesmo tempo, inventando as coisas na minha cabeça. Aí tem esse problema de dialética. Olha, ele tem experiência como gestor acadêmico na Universidade Metodista de São Paulo. Ele é consultor, palestrante e atua como coordenador de comunicação em campanhas eleitorais para o executivo e para o legislativo. Então agora, depois dessa apresentação toda, eu vi que a esposa dele já chegou aqui, eu vou acenar para todo mundo. Para o Dorinho querido, que também é nosso amigo. E eu não sabia que foi ele que apresentou, querido, para quem eu mando um beijo, ele que nos apresentou para o Kleber Carrilho. Seja bem-vindo. Olá, Rose. Tudo bom? Eu acho que eu tô com uma luz ruim, porque a sombra não tá boa, mas agora já foi. Eu acho que eu escolhi o canto errado aqui pra ficar. Olha, eu acho que é a sua aura que está aparecendo, quem Pode sabe? ser, olha só que coisa. Eu Tudo. tava, eu tava vendo que você tava falando do Dorinho. O Dorinho apareceu aí, hein? Que coisa. Então, tá vendo? Olha só, o Dorinho apareceu aqui, a Edna, Cíntia Cruz, o André Rachadinho, para quem eu mando um beijo. Olha, eu tenho Quem mais? testando filtros aqui.
Carolina Guadanho. Ah, eu não sabia que pode pôr filtro Eu também não. no A Cíntia que me convidado. avisou agora. Ah, ela deve ter visto que eu coloquei os meus cílios postiços maravilhosos. Olha só, eu testando esses filtros errados aqui, mas vamos lá. Desculpa, viu? A gente faz conversadoria ao vivo. É isso que é Sim, legal. claro. Tudo bem com você? Tudo bem, Rose. Prazer estar com você. Eu falei que estava ansioso e estou, porque é um trabalho fantástico que você faz, recebendo pessoas e usando algo que eu acho fascinante, que É. é natural para a gente, que é a conversa, para descobrir as pessoas, para tentar entender o mundo, né? Tudo isso é super importante. E você tem feito Claro. muito bem, então falei, pô, nossa, que responsabilidade estar no Conversadoria hoje. Ah, imagina. Eu só convido amigos. Os que ainda não são, ficam depois da conversadoria. Olha que legal. E a gente começou uma amizade online, né? Porque eu conheci o Cascão, o seu marido, e depois fui conhecê-la pessoalmente, mas a gente começou a conversar antes, né? Pelo Isso, ambiente online. O que fez a pandemia, né? A pandemia nos trouxe essa possibilidade de construção de mais amizades online ainda, né? claro, que legal. Eu acho que o online e a pandemia aumentou a possibilidade das pessoas terem acesso a outras pessoas que não teriam na vida real, né? Verdade, Não só em verdade, isso é relação a verdade. artistas, mas pessoas assim com cargos mais altos, pessoas talvez de outros estados, de outra nacionalidade. As redes sociais ampliaram isso e a pandemia mais ainda, né? É incrível, né? Como ela trouxe, é isso que você está falando, que você está falando mesmo. Ela trouxe possibilidades, né? Eu acho que quem conseguiu aproveitar, quem conseguiu desenvolver este lado positivo da pandemia, né? Conseguiu realmente ter contato com gente nova, fazer reuniões que eram quase impossíveis fazer presencialmente, né? Eu acho que dá para a gente tirar coisas, embora muitas coisas negativas tenham ocorrido, alguma coisa positiva houve também, né? Claro. Bom, quem faz a coisa positiva é a gente, né? Com Então, certeza, com nós certeza. temos a escolha. Escuta, como que você entrou no ambiente político? Você sabe, Rose, que é uma coisa impressionante. Eu tenho uma paixão por política que é de infância, sabe? Eu me lembro muito pequeno, vendo material de campanha eleitoral, curtindo horário político, umas coisas assim Não estranhas mesmo, acredito, né? era você que dava pontos de audiência? Então, mas você sabe, eu estou falando ali década de 80, né? É, Então, as campanhas que estavam começando pós-ditadura, aquela coisa toda, e eu gostava, sei lá por quê. E aí, quando eu comecei a trabalhar, e hoje eu estava conversando com um amigo, ele estava dizendo isso, ele falou, Kleber, não tem jeito, né? Tudo que você faz, daqui a pouco chega na política de novo. Então, é incrível como, assim, mesmo quando eu fui para a área de publicidade, de marketing, quando eu comecei a dar aulas, a princípio, nos cursos de comunicação, de publicidade, de marcas, de consumo, de repente vai para a política. E essa paixão foi desde a infância, como eu disse, mas aí também já na graduação eu estudei ciências sociais e, consequentemente, ciência política. Então, é muito interessante como sempre está presente na minha vida essa questão política. Mesmo aqui em Portugal, né? Eu cheguei há pouco tempo e teve eleições e aqui para presidente, agora vai ter eleições autárquicas, então a gente naturalmente vai se relacionando com as pessoas que estão próximas dessa atividade política, que para mim é apaixonante, né? A gente organizar a sociedade é algo muito interessante e a política é a organização da sociedade, né? por que você veio para Portugal? Então, você sabe que Portugal, para a gente, é uma. E aí, quando eu falo para a gente, porque a Cíntia, minha esposa, também faz parte desse projeto. A gente tinha um desejo, desde que a gente morou na França, ou em França, como se diz aqui em Portugal, Em França. lá no início do nosso casamento, a gente tinha um desejo de vir para a Europa. Né? E o ano retrasado, a gente começou a planejar um pouco mais isso. E ela foi para a Itália resolver umas questões da cidadania dela o ano passado e veio a pandemia. E a gente não tinha decidido muito bem ainda onde a gente ficaria na Europa, né? Se na Itália e tal, mas Portugal era uma das ideias mais frequentes, porque
uma parte da família mora aqui e tudo mais. E aí a pandemia fez com que essa possibilidade se concretizasse de forma ainda mais rápida, inclusive os pais dela vieram para Portugal também, então É, é um projeto de família. E aí também está uma virada profissional, né? Conhecer esse mercado de comunicação, de marketing, a área acadêmica, que eu atuo muito também, dou aula há quase 20 anos, né? é, Aqui em Portugal, entender esse cenário e participar de um outro ambiente um pouco parecido, mas também muito diferente do Brasil. Você dá aula há mais de 20 anos, você Não, começou com quase, 5 calma, anos de idade? Com quase 5 20 anos de anos, não idade? mais. Eu comecei muito jovem mesmo, eu comecei a dar aulas no ensino superior aos 24 anos. Então, isso fez com que eu realmente hoje tenha uma experiência de quase 20 anos com 43, quase 44, né? Então, tá bem... é, é, é um ambiente em que eu fiz grandes amizades também, né? Conheci muita gente boa, muita gente boa. E para mim é uma paixão. Dar aulas, conversar com as pessoas e ouvi-las é muito interessante. A pandemia Legal, trouxe a possibilidade de interação das aulas online, mas ao mesmo tempo tirou um pouco do que é fundamental, que é esse contato tete a claro. tete. Então eu sinto falta. Esses dias eu estava conversando com a Cíntia, tenho dado muita aula online, mas eu tenho sentido falta de palestra, de aula, ver as pessoas. Isso é muito interessante. Claro. Você acha que quando voltarem às aulas presenciais, o, o ritmo da aula ou a interação com as pessoas vai ser diferente? Rose, hoje também conversava, estava numa reunião com o pessoal daqui de Portugal e do Brasil, que a gente está pensando, desenvolvendo algumas atividades em conjunto, e aí a gente falava disso, né, da dificuldade que vai ser voltar definitivamente para a sala de aula. Você Né? sabe que mesmo aqui, né, as aulas já foram autorizadas, né, no plano de reabertura, de desconfinamento em Portugal, as aulas foram autorizadas a voltarem na segunda, anteontem, né? O segundo nível, né? Não, o ensino É? superior também. Ah, o Só superior também? Ah, eu sim, não sim. prestei atenção. E o que aconteceu foi que tem muita gente, muitas universidades que não voltaram às aulas teóricas ou às aulas que não são práticas, não voltaram para o presencial ainda. Estão Uhum. usando o Zoom, estão usando o Meet. E o que a gente discutia era como é que é possível agora levar o aluno para dentro da sala de aula todos os dias num pós-laboral, que eles chamam aqui esses cursos noturnos de pós-laboral, né? Como é que a É. gente leva essas pessoas que vão precisar voltar a estacionar os carros, voltar a pegar o Não. comboio, o trem, o ônibus, o metro, né, o metrô, e como é que a gente faz isso? Né? E a pessoa vai falar, não, mas eu preferia ficar em casa assistindo a aula como eu estava assistindo ultimamente. Então vai ser Preferia um cenário assistir, muito interessante. eu preferia assistir a aula deitado, de pijama, com a televisão ligada, com o copo de Toddy Também do lado. com o cachorrinho ao lado, né? Tem tudo isso. Por falar em cachorro, você trouxe o cachorro para cá também ou esse Eu cachorro que estou com anda a nas suas Joana, não, fotos é? A Joana desde 2016 está com a gente, é parte da família, importante, e veio para cá com a gente. Agora, todas as tardes, todas as manhãs e tardes, ela corre atrás de bolinha de tênis na beira do Tejo. Ah, que legal, muito bom. Joana, ótimo. Joana, a louca de Espanha, rainha e falsa demente, venha ser contraparente da nora que nunca tive. Esse é um poema do Manuel Bandeira. E na hora que Que eu vi lindo. a carinha da Joana, a Cíntia falou, ué, que nome que a gente vai dar para ela? Eu me lembrei do poema do Manuel Bandeira e a Joana é uma homenagem ao Manuel Bandeira. Que lindo. Fala de novo É uma o verso. partezinha de um poema famoso dele, Vou-me embora para Pazárgada, é isso. Ah, sim. E Bom, aí ele eu diz: falava, eu conheço isso, mas Joana, não a louca lembrava de disso. Espanha, rainha e falsa demente, venha ser contraparente da nora que nunca tive. Não tem muita relação com a cachorrinha, mas como eu gosto desse poema, eu olhei para a cara dela e me lembrei do poema, virou Joana. É. Ah, não, A nunca Cíntia a tem. escolheu para adoção e eu escolhi o nome. Muito bem. É assim que funciona os batizados. Sim, é. Às vezes a mãe carrega, né? E depois E o pai depende, batiza. e depende da situação, a gente traduz, né? Porque como Joana é um nome que tem versões em línguas diferentes, então a gente a chama de Giovanna, de Juana, de Jane.
de um monte de nomes também, porque são as versões, né, de nomes nobres, como Joana. Ela tem múltipla personalidade, então. Múltipla personalidade, sim. Escuta, o seu podcast está estreando hoje. Então, você sabe que isso é um projeto antigo, né, de ter alguma coisa com o nome, com uma marca que a gente inventou há algum tempo. A Cíntia que me deu essa sugestão do nome Argumente-se, que é utilizar o argumento, mas aí Argumento. com uma ideia de imperativo, né, de se argumentar, de se questionar e tal. E aí eu usei durante um tempo para um canalzinho do YouTube que não foi para frente, porque eu sou meio difícil de entrar numa disciplina para produção. E aí, esses tempos, eu falei, não, vou fazer um podcast. E aí, estou conversando com um bando de gente boa. Hoje estreou, né? Tá no Spotify, em todos os... na maioria dos agregadores de podcast. Estreou com uma conversa com a deputada federal Tabata Amaral. A semana que vem tem uma conversa com o jornalista Gustavo Uribe, da Folha de São Paulo, que cobre o Palácio do Planalto. Depois tem o deputado também, Alessandro Molon. Então tem uma galera muito boa aí que vai vir nos próximos tempos, nas próximas semanas. É um por semana e começou hoje. Quanto tempo tem? O de hoje, 30 minutos, mas os episódios são variados. Tem conversas que são maiores, né? São conversas mais de 50 minutos, 40 minutos, mas hoje o da deputada Tabata Amaral tem 30 minutos, que foi o tempo que a gente conseguiu conversar. Está muito interessante, ela fala de muita coisa boa, inclusive da dificuldade que é para uma mulher estar no ambiente político, estar na Câmara dos Deputados, né? Claro. A gente fala um pouco também sobre a cultura do cancelamento, que é super importante de a gente discutir, né, neste momento em que as redes sociais estão sendo muito utilizadas para espinafrar as pessoas, né? Então isso, claro. Isso é terrível e a gente falou sobre também a cultura do cancelamento. Foi uma conversa muito boa e quem quiser acompanhar está lá no Spotify. Argumente-se. Uma outra qualidade da conversadoria é que aqui a gente só fala bem das pessoas. A gente só fala de coisas boas, de coisas inspiradoras, de sentimentos nobres. Não estamos aqui para puxar ninguém. É verdade. E você sabe que tem um provérbio mineiro, não sei se é provérbio, mas é uma coisa que alguns mineiros falam, que é: vamos nos juntar para falar bem da gente e mal dos outros. Mas a gente só fica com a primeira parte, a gente fica falando bem da gente, que faz muito bem também, né? Não, a gente fala bem dos outros também, porque faz bem para nós. Tá bom, né? Se der tempo, a gente fala bem dos outros. Pensa, eu sempre, antes de criticar alguém, normalmente vem na ponta da língua, né? Um negócio para a gente falar sobre alguém, ou uma situação e tal. Eu tenho feito o exercício de pensar que aquela pessoa está fazendo o melhor que ela pode. Sem dúvida. Também acho que isso é super importante, viu, Rose? Porque, eu acho que está ficando até melhor sem luz. Você sabe que põe a outra um pouquinho. Vamos ver. Melhorou? Sim, tá ótimo. Então, sem luz. Isso é sem luz. Você sabe, Rose, que as redes sociais trouxeram um grande problema para a comunicação, né? Que a gente conseguiu dar voz a todo mundo, que é muito democrático, mas ao mesmo tempo a gente não deu a educação para as pessoas entenderem a responsabilidade que tem quando tem um instrumento de comunicação na mão. Este é o grande problema, é isso que a gente tem que discutir. Antes de mais nada, a gente precisa educar as pessoas para usar as ferramentas de comunicação e para ler comunicação. Para não cair em fake news, para não gerar fake news e principalmente para não achar que o ambiente digital pode ser o ambiente do cancelamento, daquilo que... ou da espinafração, já que a gente usou esse termo aqui. Né? Então a gente precisa educar as pessoas. Como tudo, né? Sem educação a gente não chega a lugar nenhum. Claro. É lógico que os adultos a gente fica com mais dificuldade de educar, né? Porque eles vão cristalizando à medida que os anos passam os seus preconceitos e a sua forma de ver o mundo, né? Teríamos que cuidar mais das crianças. E aí eu me pergunto, na pandemia as crianças ficaram em casa, né? O quanto que os adultos se dedicaram a cuidar da educação delas e não a ficar querendo que elas voltassem para a escola rápido, porque está atrapalhando fazer o trabalho que eles têm que fazer. Olha só. Muito interessante a sua reflexão, viu? E realmente
A gente precisa discutir educação, né, Rose? É algo que daria para a gente fazer conversas diversas sobre isso, falar com pessoas que pensam em educação, porque educação tem que libertar, né? Pois, Educação tem que fazer pensar, educação tem que fazer criticar, no sentido de construir, né? E, claro, infelizmente, a comunicação às vezes tem sido muito mais utilizada para criar rebanhos, né? E isso é claro. muito complicado. Ou para E, influenciar pessoas. e essa influência ruim, né? E eu acho que a É, educação é fundamental para que essa comunicação exista de verdade. legal. Olha, a gente já está no nosso 21º minuto. Olha que coisa. Eu vou dar umas lambujas porque eu comecei uma apresentação estendida. Tá bom. Então nós temos mais um minutinho. Me diz uma coisa, o que você faz no seu tempo livre? Então, você sabe que eu gosto muito de ler, embora não tenha lido tanto. E gosto principalmente de passear, embora também não tenha feito tanto porque o confinamento aqui nos proibiu disso. É? A Cíntia diz que meus passeios são monotemáticos, porque eu só gosto de entrar em igreja. Ah! Mas é isso, eu gosto muito de passear, inclusive entrar em igrejas. Eu gosto É, de ver história, e talvez estar em Lisboa neste momento tenha a ver com isso, viu? é, Tem a ver com este mergulho na história que Lisboa nos dá, né? sei. Isso é muito interessante. Então eu gosto de passear e gosto de ler bastante. Você sabe que eu também adoro entrar em igreja? Adoro. Uma vez eu falei para alguém que estava viajando comigo, numa dessas viagens de trabalho, a igreja não estava no contexto, né? Mas quando eu a vi, eu falei assim: me dá 5 minutos só para entrar na igreja. Daí eu fui, entrei e tal, fiz minha oração. Quando eu voltei, a pessoa falou para mim assim: ah, foi fazer seus 3 pedidos, né? Daí eu falei: que 3 pedidos? Falou: não, toda vez que você entra numa igreja nova, que você nunca foi, você faz um pedido. Você faz 3 pedidos. Daí eu falei: ah, que interessante, não sabia disso. Mas aí logo depois eu comecei a fazer isso. Toda vez que eu entrava na igreja, eu fazia 3 pedidos. Aí depois eu esqueci disso. E eu só tô lembrando disso agora que eu tô te Olha contando. Então, só, quantas igrejas eu já entrei e esqueci dos 3 pedidos, mas fiz muito agradecimento. Então, acho que eu tá tô com a vendo? conta boa. Mas você sabe que o pior de tudo, o mais interessante de tudo, é que no final das contas eu não sou católico e nem tenho religião. Então eu entro Ai, nas que igrejas por um máximo! motivo muito simples. Eu gosto do Do ambiente, templo, é. do, e mais, eu tenho eu acho muito interessante. E a igreja representa isso porque, em geral, as igrejas são os edifícios mais antigos de um determinado local, em geral. Sim, Mas eu é. gosto de entrar num ambiente em que alguém, há muitos anos, há muitos séculos às vezes, deixa uma parte do seu trabalho, e o trabalho ainda existe. Essa é uma percepção de eternidade muito interessante. Quando você faz algo e esse algo é perene, esse É, algo ultrapassa o tempo que você vive. Isso é muito claro. interessante. Eu gosto muito de pensar nisso quando eu vejo um templo, um castelo, ou um livro bem escrito que dura séculos, ou uma É, música bem composta que também dura séculos. claro, que legal. Bom, a gente está rodeado de história. E aí, já que você gosta de livro e gosta de história, e falou em séculos, eu lembrei de um negócio que eu li essa semana que eu achei maravilhoso. Eu vou até fazer um post qualquer hora sobre isso. Que diz que o Humberto Eco morava no campus lá da universidade, mas ele dormia nos alojamentos da faculdade. E ele gostava de acompanhar os teatros, as peças, tudo que passava. E ele ia assistir, era o primeiro a chegar, assistia a peça, só que ele saía sempre 15 minutos antes de terminar, porque ele tinha que correr para chegar em casa no alojamento da faculdade, que fechava, né? Você sabe, anos atrás Sim, isso era claro, claro. ainda mais esses, tipo mosteiro, essas coisas mais, né? Bom, Sim. e aí disse que ele sempre assistia tudo, mas nunca sabia como terminavam as peças. Um Que dia, conversando bacana. com um amigo,
O amigo dizia que estava num trabalho e que ele também assistia as peças, mas ele só chegava 15 minutos depois que tinha começado, porque ele saía do emprego e até chegar ao teatro para assistir, ele nunca via o começo O início. das peças. E aí eles começaram a conversar, um contando para o outro como começava e o outro contando como terminavam as peças que eles tinham visto, né? Que Mas o mais bacana. legal disso é a reflexão dessa história, que é mais ou menos a nossa situação enquanto ser humano. O mundo já está aí há não sei quantos milhões de anos, né? E ele vai continuar aqui depois que a gente for embora. Então nós estamos nessa situação de só ver um pedaço da história. A gente não sabe Sim, como ela começou e não sabe como ela vai acabar. Mas temos que fazer disso o melhor livro da nossa vida. perfeito. Gostei dessa reflexão, viu, Rose? Muito bacana. Eu acredito muito nisso também. O nosso papel deve ser, talvez nem seja, mas eu acredito que seja, justamente construir alguma coisa que sobreviva a gente. Pois, é isso. Que Não legal. é? A conversadoria vai fazer isso, uma parte disso para nós. E se você estiver assistindo a gente daqui a 200 anos, na arqueologia do YouTube, Isso. um abraço para você daqui a 200 anos. Espero que a língua portuguesa ainda exista e você consiga nos entender. Claro. A conversa existirá com certeza, Com porque ela certeza, é terapêutica. sem dúvida, Muito obrigada, foi um prazer conversar com você. Vamos tirar os nossos projetos próprios agora do papel, né? sem dúvida. Porque a gente tem Vamos sim. novidades aí em breve. Logo, Muito logo, obrigada. com certeza. Eu que agradeço. E já que você propôs É. um brinde, Ah, putz, sabe que eu não peguei o você meu? propôs e não Esqueci. pegou o seu, né? Então, um brinde a vocês todos. E é Obrigada. vinho português, olha que bom, né? Uma coisa bacana de estar aqui é que a gente toma bons vinhos nacionais. Com certeza. Meu pai dizia que quando ele fosse rico, ele só tomaria vinho nacional. Em Paris. Na França, é É, lógico. Que bom. que Muito lindo, prazer muito conversar obrigada. com você, viu? Um beijo, viu? Beijo, tchau, tchau. Olha, você que nos assistiu, esse vídeo fica gravado aqui no IGTV e também no nosso canal do YouTube. Toda quarta-feira aqui no Instagram tem uma conversa de 21 minutos diferente, legal, bacana, com pessoas muito interessantes. Beijo para você. Tchau.